gravar. Então, aqui a gente vai no texto número 7 da aula de interpretação de texto, a lenda da concha. A lenda. Se é uma lenda, ela é o quê? Algo que pode ser provavelmente real ou não. Exato. Se é uma lenda, não é verdadeiro, né? É uma lenda. Contaram uma lenda. É uma adaptação de um livro aí de Marieta e de Berg. Vamos lá. Há muito tempo não chovia naquela terra. Estava tão quente e seco que as flores ficaram murchas, o capim tornara-se marrom e até mesmo as árvores grandes e fortes estavam morrendo. Olha só, há muito tempo não chovia naquela terra e estava tão quente e seco que não tinha flores, estavam murchas, os capins estavam secos e as árvores grandes e fortes estavam morrendo. Elas ainda não morreram, elas estavam morrendo. A água evaporou. A água pinheiros não contam. Miguel, põe no mudo um pouquinho. A água evaporou nos rios e nos córregos. Os poços estavam secos e as fontes pararam de jorrar. As vacas, os cães, os cavalos, os pássaros e todas as pessoas tinham muita sede. Todos se sentiam incomodados e doentes. Então, essa seca provocou uma situação naquele lugar muito triste, né? Porque as flores, o capim, as árvores estavam morrendo e os poços estavam secando e as vacas, os animais, todas as pessoas tinham muita sede. E todos estavam se sentindo em quê? Incomodados e doentes, porque sem água a gente não vive, certo? Havia uma menininha cuja mãe ficara muito doente. Oh, se eu pudesse encontrar um pouco de água para minha mãe, tenho certeza de que ela ficará bem outra vez. Eu preciso achar água, dizia a menininha. Então ela pegou uma concha de lata e começou a procurar água. Encontrou uma pequenina fonte no alto da encosta de uma montanha. Olha só, essa menina pegou uma concha de lata e resolveu ir à procura de água. E encontrou no alto de uma encosta de uma montanha. A fonte estava quase seca. Ela não estava seca, ela estava quase. A água pingava muito devagar sobre a pedra. A menininha posicionou a concha cuidadosamente e colheu as gotas. Ela esperou muito, muito tempo até que a concha ficasse cheia de água. Então, ela começou a descer a montanha, segurando a concha com muito cuidado, porque não queria derramar uma gota sequer, porque uma gota faria grande diferença naquela secura em que eles estavam passando, né? No caminho, ela encontrou um pobre cachorrinho. Ele mal se arrastava, ele arfava sofregamente, estava ali, ó, arfando, sofrendo, à procura de ar, e sua língua estava pendurada de tão seca. Olha só, pobrezinho, né? Oh, pobre cachorrinho, disse a menininha, você está com muita sede. Eu não posso deixá-lo sem um pouco de água. Se eu lhe der só um pouquinho, ainda restará bastante para minha mãe. Olha só, ela estava pensando no cachorrinho ali, ela, uma menina caridosa. Então, a menininha virou um pouco de água em sua mão e deu de beber ao cachorrinho. Ele tomou a água bem depressa e se sentiu tão melhor que pulou e latiu como que dizendo, obrigado, menininha. A menininha não reparou, mas sua concha de lata se havia transformado numa concha de prata e estava tão cheia de água quanto antes. Presta atenção aí nesse parágrafo. Olha só o que aconteceu. Ela doou um pouquinho de água lá para o cachorrinho, e aí ele tomou aquela água, ficou feliz, agradeceu,
Mas a menina, ela reparou que a concha dela virou... Um pouquinho. Não, acho que a concha estava igual. Ó, ela não reparou que a concha de lata havia se transformado numa concha de prata. Isso mesmo, Marcelo. E estava o quê? Tão cheia de água quanto antes. Como se dissesse, ué, ela não tinha dado um pouquinho para o cachorrinho? Se ela deu um pouco de água para o cachorrinho, a concha de lata esvaziou. Mas, de repente, sem ela perceber, a concha ficou de prata e completamente cheia. Pensou em sua mãe e andou o mais depressa possível. Chegou em casa no final da tarde, quando já escurecia. A menininha abriu a porta e correu para o quarto da mãe. Quando entrou no quarto, a velha empregada que ajudava no serviço e trabalhara o dia inteiro sem descansar, tomando conta da doente, caminhou até a porta. Ela estava tão cansada e com tanta sede que nem conseguiu falar com a menininha. Dê-lhe um pouco d'água, disse a mãe. Ela trabalhou o dia inteiro e precisa mais de água do que eu. A menininha levou a concha aos lábios da velha e ela bebeu parte da água. Na mesma hora, a empregada se sentiu melhor e mais forte. Caminhou até a mãe e a levantou. A menininha não reparou, de novo, olha só, não reparou que a concha transformara-se em ouro e estava tão cheia de água quanto antes. Olha só, essa transformação que vai ocorrendo aos poucos em que a menina faz a doação de água para outra pessoa antes de sua mãe. Porque, na realidade, o que ela fez? Ela foi buscar a água para a mãezinha, certo? Então, levou a concha até os lábios da mãe, que bebeu e bebeu. Oh, a mãe se sentiu tão melhor. Quando terminou de beber, ainda havia um pouco de água na concha. A menininha ia levá-la aos próprios lábios quando ouviu uma batida na porta. A empregada foi abrir e lá estava um forasteiro muito abatido e coberto de poeira da estrada. Estou com sede, disse. Quer me dar um pouco de água? A menininha respondeu, claro que sim. Tenho certeza de que você precisa mais dela. Dela quem? Da Da água, isso mesmo, da água. Precisa mais dela do que eu. Beba tudo. O forasteiro sorriu e tomou a concha nas mãos. Quando a segurou, ela transformou-se numa concha de diamantes. Ele a virou de cabeça para baixo e a água infiltrou, penetrou no chão. No lugar onde a água se infiltrou, surgiu uma fonte. A água fresca minava e corria tão farta que deu de beber a todas as pessoas e a todos os animais daquela terra para sempre. Por isso que se chama a lenda da concha, né? Então, a gente percebe aqui que cada gesto que a menina fazia em boa ação, a concha ia se transformando e não se perdia a água continuava dentro da concha, até que veio esse forasteiro e ela deu de beber a ele e aí transformou-se numa concha de diamante, onde ele virou de cabeça para baixo. Essa água que estava dentro da concha penetrou no chão e no lugar onde a água se infiltrou, onde a água caiu, surgiu uma linda fonte, água fresca, que minava e corria tão farta que deu de beber a todas as pessoas. Vamos parar de conversar no chat para prestar atenção, beleza? Olha só, quero ver se vocês vão acertar tudo aí. Eu vou dar aqui bom dia para o Caio, para a Elisa, para o pessoal lá do Santa Emília, muito feliz de vocês estarem aqui, o Ricardo, e vamos lá as questões. Esse texto, ele tem
Vou ver aqui. 7 questões. Então, vocês vão respondê-las para mim e nós vamos corrigir após vocês responderem todas. Como que é feito? Se lembram? Coloquem aí. Texto número 7. A Lenda da Concha. Que página, professora? Lembrando que não precisa copiar a questão. Coloca questão número 1, a alternativa que vocês acham que é a correta, beleza? Professora, qual é a página? Não é essa apostila aí, é outra que eu estou usando, tá, Miguel? Mas você é capaz de achar aí a Lenda da Concha. Coloca Pega o caderninho e coloca aí, questão número 1. Por que motivo a menininha foi procurar água tão longe? Se quiserem que eu volte ao texto, é só me pedir que eu faço. Bom dia, Caio. Você é de matemática? Ah, ele é novo aluno. Ele é novo aluno. Esse Caio Carão. É porque Então, vamos lá, Caio. lá na minha escola, esse uniforme aqui é o mesmo dele. Tá, beleza. Caio, O nome dele é Kaique. Kaique? É? Kaique. Ah, Caio Kaique. Beleza, olha só. Podem responder aí para mim, por gentileza. A primeira questão. Todo mundo chegou na hora que eu comecei o texto ou ficou sem ler um pedaço do texto? O Kaique ficou sem ler um pedaço do texto. Do texto. Elisa também? Eu cheguei assim, ó. Então, vamos lá. O pessoal do preparatório, será que pegou desde o começo? Olha lá. Não, vou voltar um pouquinho aqui para vocês e vou ler rapidinho, tá? A Lenda da Concha. Vou ler rapidinho esse pedaço aqui e vocês me falam se os demais estavam quando eu desci aqui o cursor. Há muito tempo não chovia naquela terra. Estava tão quente e seco que as flores ficaram murchas. O capim tornara-se marrom e até mesmo as árvores grandes e fortes estavam morrendo. Então, fazia muito tempo que não chovia naquele lugar e estavam morrendo lá os vegetais, né? A água evaporou nos rios e nos córregos, os poços estavam secos e as fontes pararam de jorrar. As vacas, os cães, os cavalos, os pássaros e todas as pessoas tinham muita sede. Todos se sentiam incomodados e doentes. Havia uma menininha cuja mãe ficara muito doente. Oh, se eu pudesse encontrar um pouco de água para minha mãe, tenho certeza de que ela ficará bem outra vez. Eu preciso achar água. Então, ela pegou uma concha de lata, presta atenção, e começou a procurar água. Encontrou uma pequenina fonte no alto da encosta de uma montanha, ali onde vai descendo, né? A fonte estava quase seca. A água pingava muito devagar sobre a pedra. A menininha posicionou a concha cuidadosamente e colheu as gotas. Ela esperou muito tempo até que a concha ficasse cheia de água. Então, ela começou a descer a montanha, segurando a concha com muito cuidado, porque não queria derramar uma gota sequer. No caminho, ela encontrou um pobre cachorrinho. Ele mal se arrastava, arfava, cansado, sofrendo, né, sofregamente, à procura de ar, e sua língua estava pendurada de tão seca. Oh, pobre cachorrinho, disse a menininha, você está com muita sede. Eu não posso deixá-lo sem um pouco de água. Se eu lhe der só um pouquinho, ainda restará bastante para minha mãe. Então a menininha virou um pouco de água em sua mão e deu de beber ao cachorrinho. Ele tomou a água bem depressa e se sentiu tão melhor que pulou e latiu, como que dizendo, obrigado, menininha. A menininha não reparou, mas sua concha de lata se havia transformado numa concha de prata. E estava tão cheia de água quanto antes. Pensou em sua mãe e andou o mais depressa possível. Chegou em casa no final da tarde,
Quando já escurecia, a menina abriu a porta e correu para o quarto da mãe. Quando entrou no quarto, a velha empregada, que ajudava no serviço e trabalhava o dia inteiro sem descansar, tomando conta da doente, caminhou até a porta. Ela estava tão cansada e com tanta sede que nem conseguiu falar com a menininha. Até aqui, o restante, vocês já estavam presentes? Elisa? Eu Sim. não. Caio? Quem não disse não? Caio? O resto você estava presente quando eu terminei de ler? Não. Não? Então, Ele bora não lá, tava, ele rapidão. escreveu no chat. Pensou em sua mãe e andou o mais depressa possível. Chegou em casa no final da tarde, quando já escurecia. A menininha abriu a porta e correu para o quarto da mãe. Quando entrou no quarto, a velha empregada, que ajudava no serviço e trabalhara o dia inteiro, sem descansar, tomando conta da doente, caminhou até a porta. Ela estava tão cansada e com tanta sede que nem conseguiu falar com a menininha. Dê-lhe um pouco d'água, disse a mãe. Ela trabalhou o dia inteiro e precisa mais de água do que eu. A menininha levou a concha aos lábios da velha, a velha empregada, e ela bebeu parte da água. Na mesma hora, a empregada se sentiu melhor e mais forte. Caminhou até a mãe e a levantou. A menininha não reparou que a concha transformara-se em ouro e estava tão cheia de água quanto antes. Então, levou a concha até os lábios da mãe, que bebeu. Bebeu e bebeu. A mãe se sentiu tão melhor. Quando terminou de beber, ainda viu um pouco de água na concha. A menininha ia levá-la aos próprios lábios quando ouviu uma batida na porta. A empregada foi abrir e lá estava um forasteiro muito abatido e coberto de poeira da estrada. Estou com sede, disse. Quer me dar um pouco de água? A menininha respondeu, claro que sim. Tenho certeza de que você precisa mais dela do que eu. Beba tudo. O forasteiro sorriu e tomou a concha nas mãos. Quando a segurou, ela transformou-se numa concha de diamantes. Ele a virou de cabeça para baixo e a água penetrou no chão. No lugar onde a água se infiltrou, surgiu uma fonte. A água fresca minava e corria tão farta, com tanta abundância, que deu de beber a todas as pessoas e a todos os animais daquela terra para sempre. Bora lá, agora vocês vão responder aí para mim a questão número 1, beleza? Não precisa copiar a questão. Tá, Kaique, bora lá. Agora você ouviu aí, eu li novamente. Por que motivo a menininha foi procurar água tão longe? Qual foi o motivo dessa... Não tem a resposta aqui. Coloca Eu aí. li todos e não tem. Eu li Hã? todos e não tem resposta. Não entendi. Olha, professora, eu li todas as perguntas, não, todas as questões. As alternativas. E não tem Você resposta. não está encontrando a resposta. Não, tipo, simplesmente não tem. Olha só, por que motivo que ela foi procurar água tão longe? O que aconteceu que fez a menina procurar essa água tão longe? Porque ela gostava de caminhar e o tempo estava agradável? Não. B, porque com a seca havia poucos lugares onde achar água? Sim. Sim. Letra C, porque a menininha gostava de aventuras e esperava encontrá-las? Letra D, porque o rio onde se encontrava a água era muito longe da sua casa? Ou letra E, porque a água da fonte que ficava distante era mais pura e saborosa? E aí, como que não tem alternativa, pessoal? Qual que é a alternativa aí? Falam para... A B, agora eu percebi. Não tinha Ah, Miguel, tem que prestar atenção. É a alternativa? Qual que é aí, pessoal? B. B. De bola, porque com a seca havia poucos lugares onde achar a água. Beleza? Quem está me chamando? Professor, eu quase errei também essa questão. Não Quase fiz o sabia, mesmo que o Miguel. Marcelo? Mas Não. essa é muito fácil, É só prestar atenção.
Olha Depois só. que eu prestei atenção, eu descobri. Isso. De cara, eu não descobri, não. Na eu hora pensava tem que que ler, causa da tem que reler e prestar bastante atenção. Olha só como que a gente pode perceber aqui como estava fácil. Por que que não é a letra A? Porque ela gostava de caminhar e o tempo estava agradável? O tempo no começo de conversa não estava agradável porque estava seco e não tinha água. Já elimina A. Letra C. Ah, porque a menininha gostava de aventura e esperava encontrá-las. Encontrá-las quem? Quem que é esse Las aqui, ó? Encontrar As aventuras. Isso, muito bem. Que aventura que ela queria encontrar? Nenhuma. A mãe dela estava morrendo de sede. Ah, mas a letra D, porque o rio onde se encontrava a água era muito longe da sua casa. Para começo de conversa, ela Não era foi uma numa mina? encosta, numa montanha. Também não era D. E a letra E, porque a água da fonte que ficava distante era mais pura e saborosa. Não, ela estava à procura de água, beleza? É por eliminação quando vocês têm dúvida para achar a resposta correta. Vamos lá, na segunda questão. Pode marcar aí, por gentileza. Gigante. Uma. Desculpa. Saúde, Miguel. Amém. Aqui um balde. 2. Não posso falar a resposta. Quando terminarem, me avisem. Terminei. Jogando flash. E aí, todos terminaram? Eu terminei. Aí, professor. Eu terminei. Meninas, terminaram? Não. Não? Então vamos lá, Elisa. Terminei, professora. Bom, bora lá, então. Eduardo. Não é assim, cara. Marque a única opção correta em relação É ao... C. Olha só. Letra A. Apesar da seca que ocorria na região, a água dos poços não evaporava com facilidade. E aí? Aonde que está aí? Está certo ou está errado? Errado. Aonde que está o erro? Evaporaram tudo. Com facilidade. Evaporaram tudo, isso mesmo, Marcelo. Olha aqui, ó. Ela evaporava. Então, essa aqui não é a alternativa correta. Letra B. A menininha saiu à procura de água munida de um balde com uma concha que ela utilizava para recolher a água do córrego. Não. Não. Ela nem foi Não, com por balde, quê? nem do córrego. É o balde. Isso, ela não foi com balde. Qual que foi a primeira coisa que ela levou? A concha. Aí, e ela nem foi num Uma concha de... de Não, lata. Não, de lata. Lata. Isso mesmo. Não é a letra B também. Letra C. A menininha não se dava conta da transformação que a concha sofria a cada gesto seu de generosidade? Sim, ela não percebia Sim, que a coxa É C. de lá depois
E vocês acham que a alternativa correta é essa? Sim. Todos concordam? Vamos O ver. Eduardo, ele concorda, o Tá, Eduardo. vamos deixar a C aqui em aberto. Vamos na D. Ao chegar em casa, a garotinha deu a água primeiro à velha empregada, apesar do protesto de sua mãe. A mãe dela protestou. Não, A mãe dela pediu fez. para a menina dar água. Mandou dar água, isso mesmo. Não é saúde, não é alternativa D. Alternativa E. Durante toda a narrativa, a menininha demonstrou só uma vez o seu egoísmo. Foi quando negou a água ao forasteiro? Não, ela deu água para o forasteiro. Desde quando Exatamente. isso é egoísmo? Isso. Ela não foi egoísta. Ela deu água para todo mundo, né? Ela foi bondosa. Então, aí, ó, todo mundo acertou aí a alternativa C, beleza? O Miguel errou, porque ele está chorando, parece? Hein, Não, Miguel? errei não. É que eu fui marcar B, e quando eu percebi que eu errei, você começou a corrigir. Então, vamos lá. Responda uma terceira aí. A virtude sobre a qual o texto fala, qual que é? O que é Gratidão, humildade, que a menina fez que tornou ela, durante todo o texto, virtuosa? Qual é a virtude que se sobressai na qual o texto fala? Já respondi, professor. Tá. Sempre me confundo o que Respondi, professor. gratidão, humildade ou generosidade. Ok, que não precisa falar a resposta. E aí? A gratidão é essa virtude? A generosidade? A paciência? Não, Olha lá, o Kaique já me respondeu no chat. A humildade é a B. ou a honestidade? É generosidade. generosidade. Generosidade, isso mesmo. Ela foi muito generosa, né? Ela lembrou de todos. Isso aí, o Eduardo, todo mundo aqui me respondendo. Muito bem. Vamos lá. Questão número 4. Analisando a estrutura do texto, é correto afirmar que, bora lá, presta atenção. Meu lápis. Meu lápis. Meu lápis. Vou pegar um bis. Professor, Oi. posso pegar um bis? Ou não, eu vou no banheiro, posso? Tá, põe no mudo o seu microfone. Voltei. Cadê meu lápis? Ah, tá aqui no meu. 4. E aí, vocês acham que esse texto é narrado em primeira pessoa, sendo o narrador o personagem principal? O que é o narrador em primeira pessoa? Alguém sabe me dizer? Primeira pessoa. Calma, um de cada vez. Espera aí, pode falar, Natália. É aquele que pode falar, eu fui, eu vi ela indo. Quem mais gostaria de falar? Quando falar sobre ele mesmo, professor? Marcelo, que está falando? Não. Eu, Eu quem? Ricardo. Ricardo, pode falar, por favor. É aquela pessoa que fala dele mesmo, assim, no texto? É, o que é narrado em primeira pessoa, né, é um personagem da história. Ele só não relata os fatos, como também ele participa dos acontecimentos. Presta atenção. Letra B, é narrativo.
descritivo, porque descreve os personagens fisicamente e psicologicamente? Não. Não. O narrador usa estritamente a linguagem coloquial nos diálogos com os demais personagens. E aí, o que é a linguagem coloquial? Aquela do dia a dia. Isso, é informal, né? A popular, a do dia a dia. Ela usa estritamente essa linguagem? Não. Letra D. O texto é essencialmente narrativo, pois apresenta as partes estruturais. Apresentação, teve um clímax e teve um desfecho? Sim, eu acho que sim. Vamos ver. Letra E. É hilário, é engraçado, porque durante a leitura o leitor se diverte com o relato do autor? Não. Não, né? Então vamos eliminar E? Qual mais nós podemos eliminar aí para descobrir qual que é a questão? Letra A. Ai, é B? Ai, A gente pode eliminar? Pode. sim. Pode eliminar. E a Não B, é- a gente pode eliminar? Pode. Sim. Pode, Sim. né? Também pode, porque não fala aqui psicologicamente. Eu, E a Eduardo, letra já fez. C? Ele usa estritamente a linguagem coloquial nos diálogos com os demais? Também. Não, né? Não usa essa linguagem. Então, qual que é a alternativa correta? Letra Letra D. D. Letra D. O texto é essencialmente narrativo, porque ele tem uma apresentação, ela vai apresentando toda a situação que está acontecendo pela falta da água, né? E depois tem um clímax e tem um desfecho. Isso mesmo, letra D. Todo mundo acertou essa daí? Sim. Beleza, vocês estão ó, top. Vamos lá. Questão número 5. Eu vou ler, vocês respondem. Após lermos a história com atenção, observamos que a menina não era. O que que a menininha não era? Presta atenção, isso Solidária. aqui é uma pegadinha de pergunta. Vamos lá, o que que ela não era? Olha lá, Observador. e que já me respondeu. Egoísta. É a. Eu quero saber qual a alternativa que é. Todo mundo vai ter que me dizer aí. Presta atenção. Existe várias situações que ela não era, ela não prestava atenção nisso. O que que ela não era? Desprendida, Ah. solidária, Observadora. observadora. Quem falou observadora para mim? Eu. Natália. Natália e quem mais? Ricardo? Não. Miguel. Miguel. Boa concha. Ou ela era generosa ou paciente. Por que, Natália? Que ela não era observadora? Porque ela não olhou a concha que estava na mão dela. Verdade. Olha aí, a Natália está falando aí por que que ela não era. Quem mais? Todo mundo acha que é observadora? Eu O acho Kaique porque acha que era desprendida. E aí? é porque eu acho que é observador porque ela não viu que de lata virou prata e nem de prata virou ouro. E nem de Exa- ouro virou diamante. Exatamente, muito bem. Ela não era observadora. Alternativa C. Ela era desprendida. Por que que ela era desprendida? Porque ela deu água para o cachorrinho. E quando ela foi beber a água que bateu o forasteiro, ela não bebeu, ela foi lá e dá para ele. Ela era solidária? Sim, ela era solidária, ela era generosa e ela era paciente, porque ela ficou quanto tempo esperando para encher a concha, né? Agora, questão número 6. A fonte foi criada. Bora lá. Leiam com calma para poder responder a questão número 6.
Não. Não posso falar. Deixa eu ver aqui. O Kaique, Terminei. letra D. Terminei. Tá. Marcelo, qual você acha que é? Eu acho que é a Professora, letra eu acho D. Peraí. Marcelo, qual? Acho que é a letra A. Letra A. Eu acho que é a letra D. D de D. dado. Tá. D de O diário. Eduardo acha que é a letra C. Aí o Kaique acha que é a letra D. E as meninas aí? O que acham? Natália? Oi, professora. A Natália Letra D, acha o que é a Ricardo C. acha- Aí. O E a Ricardo Elisa? acha que é a D. Ricardo acha que é a D. E a Elisa? O Johnny? Johnny, tudo bem? Johnny. Não, eu O acho Johnny que é a tá no... letra D. Tudo, professor. A D, professora, é a D. Ah, a Elisa acha que é a D? Olha só, vamos lá. Vamos ver. A fonte foi criada. Letra A. Porque o forasteiro ficou comovido com a situação difícil que os habitantes do lugar estavam passando? Ah, ele se comoveu por causa disso? Não. Não, né? Em nenhum momento ele ficou comovido. Ele estava com sede, ela deu a água, o que estava na mão dele caiu, infiltrou lá na terra e aí gerou uma fonte. Letra B. Para trazer maior riqueza, prosperidade a toda aquela região, por isso que ela foi criada? Também não, né, pessoal? Letra C. Como recompensa pela generosidade e desprendimento da menina? E aí? Sim. Todos acham que é a C? Não. Não, Miguel, vamos na D, então. Ela foi criada, a fonte, para curar todas as pessoas que estavam doentes naquele lugar? Sim. Ela só estava pensando na mãe. Estava doente, Aí, não ó, na o Kaique toda. disse que é a letra Não D. foi para curar todas as pessoas, não, que estavam naquele lugar. Não foi por isso. A mãe dela. Letra E, para trazer fama e sucesso ao forasteiro? É a Também C. não. Mas ela foi criada como uma recompensa pela generosidade. A gente não falou o tempo inteiro aqui que ela foi generosa, que ela foi desprendida. E aí, a hora que vira tudo aquilo, porque a gente está falando de uma lenda, né? Então, a gente tem que trazer todo o contexto para as questões. Então, foi a letra C. Bora lá. Questão número 7. E última questão, por enquanto. Assinale o único fragmento que justifica o título do texto. Em qual fragmento aí do texto que justifica a lenda da concha? Em qual parte que justifica o título? Só responde, não precisa falar por enquanto. Professora, eu acho que é a A. Deixa eu ver. Natália acha que é a A. E os demais? Bora lá. Ah, tem a E Eu acho que também. é a. Deixa eu acho que é a. subir aqui, ó. Está faltando a E ali embaixo para vocês. Eu acho que é a. Miguel acha que é a A. Quem mais? Oi. O que significa fragmento? Fragmento é uma Fragmento pequena é uma parte de alguma fração. coisa. É uma parte. Tá vendo que ele está trazendo nas alternativas as partes do texto? É o fragmento. Em qual parte que justifica o título? Tá bom, Elisa? Qual você acha que é? E aí? Quero que todos me respondam. Natália acha que é a A. Todo mundo acha que é a A? Vamos lá. O Caio, Eu acho que é a C. o Kaique acha que é a C. C. Eu não vi o negócio.
Só um pouquinho. Todo mundo fecha o microfone um pouquinho para eu escutar a Elisa, por favor? Pode repetir, Elisa? Ficou tão baixinho. Pode falar, Elisa. Não, a Pro não tá conseguindo te ouvir. Minha cachorrinha está aqui atrapalhando. Espera aí. Bom, vamos lá, Elisa. A Pro não conseguiu compreender o que você está dizendo, tá? Mas vamos lá, vamos corrigir junto. Qualquer dúvida, você escreve para mim aí no chat, tá bom? Tá baixinho o seu microfone. Ó, vamos parar de papinho aqui no chat, vamos prestar atenção. Então, qual é o único fragmento, qual é a única fração ali do texto em que nos diz que justifica o título, A Lenda da Concha? A maioria disse para mim que é a alternativa A. A menininha não reparou, mas sua concha de lata se havia transformado numa concha de prata e estava tão cheia de água quanto antes. Tá, olha só. Essa aqui pode ser uma alternativa correta, né? Uma lenda. Porque como que vai acontecer, né? Ela está com a concha de lata, de repente vira prata, de repente fica cheia, de repente fica ouro, de repente ela vira diamante. Opa, se é uma lenda, isso não pode acontecer. Letra B. A empregada se sentiu melhor e mais forte, caminhou até a mãe e a levantou. A menininha não reparou que a concha transformara-se em ouro e estava tão cheia quanto antes. Não é por esse motivo. Letra C. Então, ela pegou uma concha de lata e começou a procurar água. Encontrou uma pequenina fonte no alto da encosta de uma montanha. Não justifica a lenda da concha. E D. Então, a menininha verteu um pouco de água em sua mão e deu de beber ao cachorrinho. Também não justifica como lenda. E letra E. O forasteiro sorriu e tomou a concha nas mãos. Ele a virou de cabeça para baixo e a água derramada se infiltrou no chão. No lugar onde a água se infiltrou, surgiu uma fonte. Oi? A Andressa Júlia, ela disse que o celular dela o tablet dela tá 4%. Então, ela vai pelo tablet. Tá bom, tudo bem, pode entrar. Então, ó, a alternativa correta é a letra A, que a grande maioria acertou aí, beleza? Acho que todos acertaram. E aí, para terminarmos, porque ainda faltam 40 minutos, nós vamos entrar em outro texto, beleza? Texto número 8. Escrevam aí. Os 3 pássaros do rei Herodes. Ô, professora, Oi. qual que é a resposta da 7 mesmo? A. Tá. Letra A. Obrigado. Não precisa copiar, tá, Kaique? Agora, ó, nada de bate-papo aí no chat, vamos prestar atenção nesse texto. Esse texto tem que prestar muita atenção para poder responder as questões. Ele pode dar uma leve confusão nos personagens, por isso que tem que ficar bem atento, tá? E nos acontecimentos também. Podemos começar? Peraí. A Andressa Pode. já. Então, bora lá. A menina Não, já... é melhor não. A Andressa ainda, eu acho que não entrou. Deixa eu ver. Eu estou vendo. Bora lá, vamos indo devagarinho. Os 3 pássaros do rei Herodes. Pela triste estrada de Belém, a Virgem Maria, tendo o menino Jesus ao colo, fugia do rei Herodes. Aflita e triste, lá em meio do caminho, quando encontrou um pombo, que lhe perguntou: para onde vais, Maria? Fugimos da maldade do rei Herodes, respondeu ela. Mas como naquele momento se ouvisse o
tropel, né, a grande quantidade dos soldados que a perseguia, o pombo voou assustado. Continuou Maria a desassossegada viagem e pouco adiante encontrou uma codorniz, que é um pássaro, que lhe fez a mesma pergunta que o pombo. E, tal qual este, inteirada do perigo, tratou de fugir. Finalmente encontrou-se com uma cotovia, que também é um pássaro, que assim que soube do perigo que assustava a Virgem, escondeu-a e ao menino atrás de cerrado grupo de árvores que ali existia. Os soldados de Herodes encontraram um pombo e dele souberam o caminho seguido pelos fugitivos. Quem são os fugitivos? A Maria e os pombos. O menino Jesus. Não, a Maria e o menino Jesus. Então, olha só, os soldados encontraram o pombo e dele souberam o caminho seguido pelos fugitivos, a Maria e o menino Jesus. Mais para frente, a codorniz não hesitou em seguir o exemplo do pombo. Qual que foi o exemplo do pombo que ela seguiu? Contar blusa. Isso, abrir a boca, né? Falar onde estava. Ao fim de algum tempo de marcha, surgiram à frente a cotovia. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Perdão, surgiram à frente da cotovia. Viste passar por aqui uma moça com uma criança no regaço, no colo? Vi sim, respondeu o pequenino pássaro. Foram por ali. E indicou aos soldados um caminho que se via ao longe, e assim afastou da Virgem de Jesus os seus malvados perseguidores. Então, a gente tem aqui o quê? Que a cotovia não seguiu os passos do pombo, muito menos da codorniz, em falar onde eles estavam, certo? Deus castigou o pombo e a codorniz. O primeiro, que tinha uma linda voz, passou a emitir, desde então, um eterno queixume. Quer falar alguma coisa, Natália? Professora, posso ir no banheiro? Sim, coloca no mudo. Olha só. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei, me perdi. Tá. E indicou ao soldado. Tá. Deus castigou o pombo e a codorniz. O primeiro, que tinha uma linda voz, passou a emitir, desde então, um eterno queixume, uma reclamação, né? Ficou com a voz estranha. A segunda passou a voar tão baixo, que se tornou presa fácil de qualquer caçador inexperiente. Quem que é a primeira aqui e quem que é a segunda que Deus castigou? Acho que a primeira É o... e depois o pombo. Porque se a gente ver com atenção, o primeiro eu acho que está no feminino e o segundo está no masculino. Então, o primeiro aqui, quem que foi o primeiro que encontrou? O pombo. E o segundo? A segunda foi a? Codorniz. Codorniz, isso mesmo. E a terceira, que foi a cotovia, recebeu o prêmio de ser esplêndida anunciadora do sol a cada dia que desponta. Olha só, a cotovia foi que disse que elas estavam por aqui, mas não estavam, e fez com que Maria e Jesus conseguissem fugir das garras do rei Herodes. E aí ela ganhou um prêmio. Qual foi o prêmio? De ser a esplêndida anunciadora do sol a cada dia que desponta. Pois não, Miguel, você levantou a mão. Kaique quer ir ao banheiro. Tá, tudo bem. Então, olha só, o rei Herodes, né, foi um rei muito perverso da época de Jesus, né? E queria, por todo jeito, que achassem o menino Jesus para que o matassem. E aqui nós temos essa história, que são os 3 pássaros, e a cotovia fez com que ele se despontasse como anunciando o sol de cada dia que desponta. Agora, seguinte, o texto é uma lenda,
Por quê? Professora, o que é uma codorniz? Ó, a Então, isso foi codorniz, a cotorril, o pombo são pássaros, tá? Só que a gente tem aqui uma lenda, né? É uma história que a gente acha que é meio verdadeira, mas a gente tem uma lenda. E aí, por que é uma lenda esse texto? Tá. porque não. Vão pensando aí. Lembra uma história da Bíblia. Ah, não. Bora lá. Está baseado num fato histórico. Se é uma lenda ou não é história. Narra uma história imaginária que não é verdadeira. Lembra uma história da Bíblia. Os animais falam. Ou não há registros bíblicos. O Eduardo, acho que é a B. Pode apagar, Eduardo. E os demais? Qual a alternativa, pessoal? Eu. Natália acha que é a C. Pode apagar, Natália. Apaga aí. Pode responder no chat para mim. Não precisa arriscar o texto. Acho que é B, professor. B de bola? A professora tinha saído da aula. Elisa, acha que é a C. Pode apagar, por favor? Eduardo acha que é a C. Apaga para mim, não rabisca o texto. Marcelo acha que é a B. Pessoal, apaguem aí. Acho que é a C. Letra C. Apaguem para mim, por favor. Verde também, foi a Natália. A Natália, ela bloqueou o Meet. Como assim? Ela bloqueou o Meet. Como bloqueou o Meet? Não é Meet, é Zoom. Não, tipo o chat. Você fez isso, Natália? Como assim, professora? Não, Aí foi. não está bloqueado, está normal. Eu não consigo mandar. Nada. Olha, por que é uma lenda, pessoal? Porque narra uma história imaginária que não é verdadeira, tá? Letra B de bola. Vamos continuando aqui. Jesus não é real? É porque é uma lenda, não foi isso que aconteceu, na verdade, tá? Não foi os animais que fizeram com que a mãe de Jesus fugisse com ele. Então, é uma lenda, é uma mentira. Eu vou ler a questão número 2, porque ela está sem escrita aí, ó. Presta atenção. Com relação à expressão pela triste estrada de Belém, podemos dizer que, com relação à expressão, qual é a expressão? Pela triste estrada de Belém, podemos dizer que a paisagem era deserta, sem árvores. Letra B, o autor nos prepara desde o início para um final triste. Letra C, a Virgem Maria estava tão triste com isso, todo o ambiente parecia triste. Letra D, triste devia estar junto à expressão Virgem Maria. Letra E, a estrada tinha pouco movimento, por isso parecia triste. Porque no texto começa dizendo assim: pela triste estrada de Belém, a Virgem Maria, tendo o menino Jesus ao colo, fugia do rei Herodes. Então, essa expressão aqui, ó, pela triste estrada de Belém, o que a gente pode dizer? Ah, é porque a paisagem era deserta, sem árvores. O autor nos prepara desde o início para um final triste. A Virgem Maria estava triste e, com isso, todo o ambiente parecia triste. Ou a estrada tinha... Letra E. O Pedro acha que é a E. É o Pedro que falou, não? Olha. Professora. E aí? Ah. Pode falar. Elisa.
Ou a Natália que está falando? É a Elisa. Depois de você aqui, a Da professora Gabi. E aí, pessoal? Todo mundo acha que a estrada tinha pouco movimento, por isso parecia triste? Sim. Ah, é? E aí, Não, todo mundo acha que é a Não, professora, eu tô percebendo. Não é aí. Não é aí. Pedro, qual que é, Pedro? Foi você que falou agora? Ah, pra Foi o você. Ricardo. Ricardo, qual você acha? Professora, Oi, o número dessa pergunta é qual? é o número 2. Questão número 2. E qual que é a resposta da 1? A Eu tava no resposta do banheiro. número 2 mesmo? A resposta da 1 é a B Não, de da um. bala, e a resposta da 2 eu estou aguardando os demais, porque tem gente que falou para mim que é a letra E. E eu quero B de saber bala? dos demais, qual alternativa vocês marcaram. Não é B. Nem um O pouco. Miguel acha que é a B de bola. O autor nos prepara desde o início para um final triste. Eu acho que é porque... Não, eu acho que é A. A paisagem era deserta sem árvore. Sim. O autor nos prepara desde o início para Miguel. um final triste, não é? A Virgem Miguel. Maria estava triste. E com isso, todo o ambiente parecia triste. Letra C, professora. Letra D. Triste devia estar junto à expressão Virgem Maria, ou a estrada tinha pouco movimento e por isso parecia triste. Olha só, o que aconteceu? Quando ela diz assim, pela triste estrada de Belém, a Virgem Maria, tendo o menino Jesus ao colo, fugia o rei Herodes. Ela fugia do rei. E pela triste estrada, quem que vinha pela triste estrada? Maria. A Virgem Maria estava triste, a letra C. Tá? Não é a letra E, não é porque tinha pouco movimento que estava triste, não era por esse motivo, tá? Questão número 3. Também não era porque tinha paisagem sim, tanto é que a Maria e o menino Jesus se escondeu atrás de uma árvore. Exatamente, muito bem colocado. Ricardo, foi o Ricardo? Oi. Isso aí, garoto. Questão número 3. Assinale o item que não se aplica nem ao pombo, nem à codorniz. Não se aplica. O que a gente pode dizer que eles não eram? Corajosos, medrosos, tolerantes, covardes ou egoístas? E aí? Eu acho que... Letra corajosos. Ricardo acha que é a A. Eu também acho que é A. Tá. Miguel, quem mais? A. Muito bem, eles não eram corajosos, né? Tanto é que deduraram aonde que estavam, né? Estavam eles eram medrosos, eles eram tolerantes, covardes e egoístas, mas eles não eram corajosos. Questão número 4. Pelo texto, os 3 pássaros foram o quê? Curiosos, infiéis, eles foram leais, misteriosos ou heróicos? Os 3, tá? Não é um ou outro, são os 3. O que eles foram? Eles foram curiosos? Os 3 foram infiéis? Os 3 foram leais? Os 3 foram misteriosos? Ou os 3 foram heróis? Coloca no mudo, por favor. Tá um barulho. Curiosos, professor. É a S. Todo mundo acha que é a letra A, curiosos? Curiosos, sim. Exatamente, eles foram curiosos. Letra A, Natália, isso mesmo, eles foram curiosos. Questão número 5. Foram por ali. Essa expressão pressupõe, dá uma pressuposição, que ao empregar a linguagem verbal que eles falaram, a cotovia também deve ter usado uma linguagem dos gestos,
do tato, verbal, da audição ou dos sons? Peraí. Eduardo e Kaique já me responderam. E aí? Foram por ali. A gente pode presumir, pode compreender, entender que, além de falarem, eles usaram a linguagem verbal. Ué, se eles usaram a linguagem verbal, a gente vai riscar o quê? A verbal, a dos sons. Ué, mas a da audição? Também não, né? A do tato? Não, também. A dos gestos. Os gestos. Muito bem, aí o pessoal me respondeu a letra A, o Kaique e o Eduardo. E os demais aqui que falaram. Muito bem. Questão 6. De acordo com o texto, a cotovia canta de madrugada, ao nascer do sol, durante a aurora, ao meio-dia ou ao entardecer. Nascer do sol, eu acho. Nascer do sol. Nascer do sol? E aí, quem mais? Durante a aurora boreal, não. Ao nascer do sol. O Ricardo acha que também é nascer do sol. O Eduardo também acha que é nascer do sol. Lembra que lá no texto, ela vai nos dizer... Deixa eu achar aqui para vocês, da cotovia. A cotovia, né? Na verdade, ela só soube do perigo que assustava a virgem, né? Ela, na verdade, aqui, ela não diz no próprio texto quando que ela canta. Finalmente encontrou-se uma cotovia que soube do perigo. Ela vai dizer que soube do perigo, né? Mas a cotovia, esse tipo de pássaro, na verdade, ele canta ao nascer do sol, tá? De madrugada não é, durante a aurora, ao meio-dia ou ao entardecer. Uma pergunta meio vaga essa desse texto, né? Mas tá bom. Vamos continuando aqui. Questão número 7, para a gente terminar. A codorniz não hesitou, não teve nem dúvida em seguir o exemplo do pombo, o exemplo da fuga, da mentira, da insubordinação. Ela deixou de ser subordinada pela violência ou pela delação. O que Professora, o que foi? é delação? Ela abriu a boca, ela disse a mesma coisa. Ela traiu, então. Ela traiu, né? Ela seguiu o mesmo exemplo. Ela não hesitou, ela não pensou duas vezes em seguir o exemplo do pombo. E qual foi esse exemplo? A delação. Ela desobedeceu, ela foi mentirosa, ela fugiu, ela foi violenta ou ela abriu a boca? Ela abriu a boca. Abriu a boca, né? Então, olha só, isso mesmo, ela deletou, ela disse aonde estava, ela seguiu o mesmo exemplo do pombo. Questão número 8. O pombo pergunta: para onde vais, Maria? E Maria responde: fugimos da maldade do rei Herodes. Podemos afirmar que Maria devia ter empregado a forma fujo. Sempre se pode empregar a primeira pessoa do plural em vez da primeira pessoa do singular. Maria se refere a si e a seu filho. Mãe e filho sempre podem ser considerados uma pessoa única. Maria se referia a si mesma, a seu filho e ao bondoso rei Herodes. E aí? Para onde vais? O pombo perguntou e ela respondeu: fugimos. Quem fugiu? O menino Jesus e a Maria e seu filho. Tá, e qual é a alternativa correta? Letra C, eu acho que é a letra C, professor.
Porque está usando o quê? C. A C. C. A Maria Mãe se e refere filho. a si e o seu filho. Isso, porque ela diz o quê? Fugimos. Quem fugimos? Nós. Nós fugimos da maldade do rei Herodes. Quem é nós? Isso mesmo. Maria se refere a ela e a seu filho. Muito bem. Quem foi o rei Herodes? Foi um personagem maldoso. bíblico que governava Belém quando Jesus nasceu. É um personagem fictício criado pela imaginação do autor. É um personagem lendário, de uma lenda, não se pode afirmar que tenha realmente existido. Foi um Letra A, vulto... professora. Tá, você acha que foi bíblico? Espera aí. Foi um vulto histórico que se Eu já tenho formou... certeza, porque... Quem está Ah, falando? não, comigo? foi a A. É a A. O Ricardo? Por que você tem certeza, Ricardo? Não é o Ricardo. Eu não falei eu que tenho certeza, professor, o Pedro. O Pedro, eu confundo a voz do Pedro com a do Ricardo. Por que, Pedro? Você estava explicando... Porque na Bíblia mesmo já fala sobre o rei Herodes. Exatamente. Foi um personagem bíblico que governava Belém quando Jesus nasceu, apesar que a gente tem uma lenda, mas ele existiu de verdade, certo? Tudo bem? Eu estou correndo aqui para a gente terminar, para não ficar nada para a semana que vem. Ó, não quero conversinha aqui no chat, por favor. Durante a fuga, com qual ajuda Maria pôde contar? Com a dos soldados que se subordinaram contra a ordem do rei Herodes, com a do pombo que possuía bom coração, com a da codorniz sensibilizada com a situação de Maria, com a de Herodes, corroído pelo remorso, ou com a da cotovia que despistou os perseguidores? É quando a E. cotovia. É a A E. cotovia, né? Exatamente. Essa tá fácil, porque não foi com os soldados, muito menos com o pombo, muito menos com a codorniz e muito menos com Herodes, que estava corroído pelo remorso. De forma nenhuma, alternativa E. Quanto à cotovia, podemos defini-la como uma traiçoeira, uma bajuladora, uma deletora que abriu a boca, ela foi solidária ou ela foi arisca? Arisca. Ela foi arisca. Ela foi arisca. Por que arisca? Porque ela, em vez de fazer que nem o pombo e a codorniz, ela ajudou a Maria e o seu filho. Foi Então, se ela solidária. ajudou, ela foi o Ela quê? foi traiçoeira, só. Solidária. Quem falou solidária? O Pedro. Pedro. Isso mesmo, ela foi solidária, gente. Ela que ajudou a Maria a fugir. Ricardo também, solidária. Ela não foi arisca, ela não foi delatora, nem traiçoeira. Questão 12. Bora lá, pessoal. Belém, a cidade a que o texto se refere, é uma cidade folclórica devido à enorme quantidade de histórias que circulam sobre ela. Lendária, porque várias lendas surgiram em seu território. Ô, professor, Histórica. Oi. te perguntar uma coisa. Para mim, Professora, letra D. Pode falar. professora. Oi. Para mim, tava aparecendo que a gente tava na 5. Qual é a resposta? Da 5, da 6, da 7, da 8? Quem está perguntando? O Johnny. Johnny, você não estava em aula? Não, eu estava, só que agora, sei lá, deu um bug que, tipo, antes estava aparecendo só na resposta da 5, 6 e 7. Agora Vamos mudou lá. do nada para 10, 11 e 12. Questão número 5, é a letra A. A 6 é a B. A 7 é a E. A A 8 8 é a C. A 9, A a E. 10 A é a 10. E. A 11 é a D de dado. E agora a gente está na 12ª. Belém
A cidade a que o texto se refere é uma... Ó, eu vou bloquear todo mundo no chat se vocês não pararem de conversar, Pode bloquear, professora, que eu nem estou usando o chat. tá? Não é para ficar aqui conversando, papeando e ofendendo um ao outro, beleza? A Belém, a cidade a que o texto se refere é uma cidade folclórica. Letra D. A enorme quantidade de histórias que circulam sobre ela é lendária, porque várias lendas surgiram em seu território. É histórica, porque as pessoas que vivem lá gostam de contar histórias. É sagrada, por ser berço de relíquias de cristãos e judeus. Ou é fictícia, porque a cidade só existe na imaginação dos autores que escreveram ela. O Letra Ricardo e D. Pedro É a letra acham D. que é a letra D. Pode apagar, Ricardo. Também acha? Quem mais? É D. É Questão... assim, professora? Exatamente. Questão é a resposta D. Agora que eu quero ver quem vai acertar essa daqui. Seguinte. Procurem no texto o antônimo das palavras abaixo. O que é o antônimo? É alguma coisa ao contrário. Exatamente. Alto, baixo, perto, longe, grande, pequeno. O que vocês vão fazer? Coloquem aí no caderno de vocês a palavra tranquila, a palavra bondade, a palavra desinformada, a palavra premiou, a palavra desaparece e a palavra acalmava. Bora lá, copiem aí, por favor. Tranquilo. Bondade. Professora, ali é premiou. Premiou, de prêmio. Professora, repete as palavras. Repito, tranquila, bondade, desinformada, premiou, de prêmio, Também, professora. desaparece e acalmava. Todo mundo copiou? Sim. Não. Não. Bora lá. Tranquila, bondade, Não. Copiei, professora. desinformada, premiou, desaparece e acalmava. E aí, todo mundo copiou? Sim. Então, agora, eu vou voltar lá no texto e vocês vão encontrar o antônimo dessas palavras, Peraí, eu não beleza? copiei esse. Não sabia que você ia voltar. Isso que eu estou pedindo para copiar. Agora eu vou Premiou. voltar lá no texto e vocês vão descobrir o antônimo dessas palavras. Bora começar. Se não der tempo hoje, vamos corrigir na semana que vem, tudo bem? Tá. Então, bora lá. Quero ver quem que vai acertar todas essas aí. Professor, não copiei tudo. Então, vai, eu vou dizer de novo. Tranquila, copiou? Já. Bondade. Sim. Sim. Desinformada. Sim. Sim. Copiou, Elisa? Desinformada. Professora, Premiou. eu terminei de copiar, mas eu vou... Eu já também. Premiou. Eu vou beber água. Desaparece e acalmava. Desaparece
e acalmava. Acalma. Parece. E o outro qual é? Acalmava, de acalmar. Aí. Bora fazer. Premiou. Premiou é premiou. Fechem os microfones, fechem os microfones. Não é para falar ainda. Julinha, fecha aí, o Andressa, todo mundo. E vamos fazer essa questão aí. As palavras estão no chat. Terminei. Ô, professora, Oi? eu vou ter que passar com uma cachorra, eu vou demorar um pouco, ok? Não, você copiou as palavras, Johnny? Sim, copiei bondade, negócio. Tá, então você vai deixar anotado aí no seu caderno, que nós vamos corrigir semana que vem, tá bom?